Amigos e amigas, muito boa tarde. Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite que Roberta nos fez. Estamos aqui para falar sobre mediunidade, né, que foi o que foi nos proposto. Iremos fazer aqui algumas breves considerações, algumas considerações gerais, algumas que vocês sabem, outras que têm aí um desdobramento da obra básica, da obra kardeciana, e depois disponibilizar o espaço aí para perguntas, para alguém que possa acrescentar alguma coisa, para alguém que possa agregar algo que eu não falei e a gente possa aí aprofundar, porque estou aqui também na condição de alguém que está também aprendendo. E mediunidade a gente nunca conhece tudo. Sempre estamos aprendendo e seria bastante presunçoso aquele que, diante de uma ciência tão nova, que é a doutrina espírita, pudesse esgotar um tema tão vasto. Porque, embora as características gerais nós conhecemos por conta da referência, ainda assim, tanto na prática mediúnica quanto na própria teoria, nós conhecemos e encontramos sempre aspectos diferentes, colocações algo heterodoxas, alguns elementos que fogem um pouco às regras gerais, porque como mediunidade tem a ver com a capacidade de percepção, ou como diz o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, da USP de São Paulo, né? Cuja tese de mestrado é também sobre a glândula pineal e a mediunidade. Como a mediunidade é uma sensopercepção da criatura e todas as faculdades sensoperceptivas têm a ver com a subjetividade do sujeito, isso é, as cores e as tintas emocionais pelas quais a experiência é travestida e se expressa no mundo material, é óbvio que não há uma mediunidade igual a outra, não há uma experiência mediúnica idêntica a outra, da mesma forma que se a gente for examinar outros fenômenos psíquicos, até mesmo os fenômenos patológicos, por exemplo, a depressão. Não há uma depressão igual a outra, embora os sintomas são gerais, que configuram classicamente o fenômeno que é incluído nos diagnósticos da saúde mental, ainda assim, aqueles fenômenos se expressam de uma forma muito singular em cada sujeito que os vivencia, em cada criatura que particularmente experimenta, porque é sempre assim quando a gente estuda e quando a gente se debruça a examinar a experiência psíquica humana, né? E a faculdade mediúnica é também uma experiência psíquica, uma experiência subjetiva, a despeito, repitamos, das características gerais. Então a mediunidade é essa sensopercepção, uma sensopercepção que é geral, que é genérica, que está presente aí na criatura e que se a gente for fazer uma espécie de retrocesso aí histórico, veremos e encontrá-la-emos ao longo dos tempos, ao longo das épocas, ora considerada algo místico, especial, como sendo um dom divinatório que colocava determinadas criaturas à frente das suas comunidades, elegidas como pajé, como guru, como xamã, que quase sempre era portador de faculdade mediúnica. De outro lado, os médiuns em determinadas épocas eram execrados, eram perseguidos, eram considerados criaturas anormais e até demoníacas, especialmente na Idade Média, quando houve a caça às bruxas e às feiticeiras, que algumas delas resultaram na fogueira da Inquisição, nas fogueiras, aliás, da Inquisição, e na perseguição dos chamados hereges, quando a própria doutrina romana tradicional também vivenciava fenômenos mediúnicos no seio da igreja, esses considerados milagres. Curioso notar que, de um lado, os mesmos fenômenos eram considerados milagres pelos santos da hagiografia católico-romana e mais tarde protestante, e de outro lado, esses mesmos fenômenos eram considerados diabólicos, demoníacos. Alguns médiuns divertiram cortes da Idade Média como sendo portadores de faculdades de ilusionismo, de prestidigitação, à semelhança dos magos ou dos mágicos, e divertiam com seus fenômenos a nobreza, quase sempre vulgar e obscena, que não estava interessada em compreender o fenômeno em profundidade. Ao lado disso, nós vemos mais tarde, graças à ascensão da ciência material, a ciência materialista, os grandes laboratórios e, por conseguinte, as manifestações científicas e acadêmicas da psiquiatria taxarem e considerarem a mediunidade como sinônimo de loucura, de patologia mental, de histeropatia, né? Ou seja, fenômenos histeropatas que tem a ver com histeria, né? Que é um diagnóstico muito típico do século XIX, graças à psicanálise de Freud e os grandes médicos como Charcot e os grandes pensadores da hipnose, né? Que tentaram estudar a histeria e tentaram configurar a mediunidade como sintoma de histeria de um lado e de outro lado, de
de patologia esquizofrênica com as suas alucinações auditivas e visuais, que foram enquadradas e em alguns momentos foram perseguidas as criaturas portadoras de mediunidade, confundindo-as com loucura. Aqui no Brasil tivemos um extraordinário psiquiatra, Dr. Juliano Moreira, cuja tese de doutorado sobre a sífilis e a loucura sensibilizou tanto o mundo que o próprio Albert Einstein quis conhecê-lo, entre outros, como Emílio Kreplin, a maior autoridade da psiquiatria. Não obstante, Juliano Moreira era um tanto ignorante em relação ao espiritismo e à mediunidade. E teve o atrevimento, embora ignorasse, de criticar o espiritismo, dizendo que o espiritismo é uma fábrica de loucos, porque ele via pessoas portadoras de fenômeno mediúnico e outras portadoras de fenômenos psicóticos e confundias dentro de um bojo só, dentro de um esquema só. Em verdade, Juliano Moreira conhecia muito pouco da ciência espírita. Ele se familiarizou em algum aspecto com os cultos africanistas, o candomblé e a umbanda, e ao examinar os rituais, alguns dos quais negativos, não das religiões que a gente está aqui citando, mas a forma como algumas pessoas faziam, que parecia induzir as pessoas a um fanatismo e até um adoecimento mental, quando criaturas que já tinham determinados desequilíbrios eram colocados, porque tem o revés, né? Criaturas que têm desequilíbrios mentais e são consideradas médias e são colocados em cultos de transe, o que de alguma forma potencializaria em face do desgaste e da exigência psíquica de concentração e de determinados exercícios, com os batuques, com os ritmos, muito típico de rituais específicos do africanismo, favoreceria aos transes e assim por diante, mas que Juliano Moreira, com a sua percussiência e a sua sabedoria, percebeu que era mais transtornos psíquicos e que generalizar, colocando tudo num balaio só. A verdade é que não apenas ele, mas César Zama, o grande antropólogo baiano, e os grandes polemistas como Nina Rodrigues, por exemplo, e outros, né, que adotavam uma conduta materialista, procuraram criticar a mediunidade. O próprio Sigmund Freud, o pai da psicanálise, né, em pleno século XIX, mais tarde do XX, se ergueu contra aquilo que ele considerava ocultismo, que eram fenômenos paranormais de maneira geral, e ele dava o nome ocultismo por preconceito acadêmico, porque Charles Richer, o prêmio Nobel de Fisiologia, que tanto estudou a mediunidade no século XIX e XX, ele que examinou os grandes médiuns do século XIX, os maiores médiuns passaram por Charles Richer. Ele foi prêmio Nobel de 1913, mais tarde, né? Mas antes disso ele já tinha examinado a mediunidade e ele lançado uma ciência chamada metapsíquica, uma ciência que estuda os fenômenos meta, além, né? Que era uma tentativa de tentar entender o fenômeno paranormal. E ele deu o seu livro, que ele elaborou para Freud, que por preconceito acadêmico nunca vai ler. Mais tarde, em 1925, Freud, já no final da existência, escreve uma carta para uma amiga sua dizendo que lamentava profundamente não ter lido a obra de Charles Richer agora que ele já estava em idade avançada e que não tinha tempo de examinar o fenômeno paranormal que agora ele se interessava. A verdade é que esses fenômenos explodem aqui e acolá. E nós encontramos a mediunidade presente em vários momentos da história humana. Se a gente for parar para pensar que o termo médium, em latim, aquele que está no meio, que foi uma nomenclatura adotada por Allan Kardec, portanto, antes de Allan Kardec, há pouco tempo, portanto, século XIX, não havia o termo médium, mas havia outros termos para designar o mesmo fenômeno. Kardec preferiu esse termo que é clássico, que inclusive se tornou popular, do latim, porque dá uma ideia muito clara daquele que está no meio, ou seja, no meio entre dois planos, o plano material da vida e o plano espiritual. Ou se quisermos, já que tudo é matéria, né, mesmo no mundo espiritual há uma matéria sutil, o plano da matéria mais densa e o plano da matéria mais sutil, da matéria psíquica ou da matéria mental, como gostava André Luiz. Então nós temos essas duas faces e aquele que está no meio, que serve de ponte, de intercâmbio. Por outro lado, nós vamos ver os médiuns sendo denominados com várias nomenclaturas, desde bruxos feiticeiros da Idade Média, com uma conotação pejorativa, desde esteropatas, como nós falamos da psiquiatria do século XIX, mas mais recuadamente nós vemos, por exemplo, os rishis na Índia, que são os homens santos e os homens paranormais, né? Os hierofantes no Egito, os profetas na Judéia, inclusive na época de Jesus, os profetas eram sinônimo de médium, os grandes profetas. Vamos encontrar na Grécia Antiga os pitons e pitonisas,
conhecidos em Roma, as sibilas, e assim por diante. A gente vai ver que a mediunidade é chamada de diversas formas ao longo dos tempos, que significa a mesma coisa. Se a gente olhar, por exemplo, para os grandes homens e mulheres que passaram pela história, alguns dos quais vivenciaram fenômenos mediúnicos, Sócrates e Platão são os mais clássicos da filosofia antiga, né? Platão escreve muito sobre Sócrates, porque Sócrates não deixou nada escrito. E Xenofante também, que era discípulo e colega de Platão, também escreve muito sobre o daimonion, o demônio, o anjo da guarda que assessorava Sócrates, né? Mas se a gente for examinar, a gente vai ver, por exemplo, os grandes historiadores como Plutarco, como Heródoto de Halicarnasso, como o próprio Flávio Joséfo, historiador do povo hebreu, e vários historiadores que descrevem essas épocas, todos eles que não eram religiosos, que não eram espiritualistas, falando de fenômenos especiais. Plutarco, por exemplo, fala de Brutus, que depois de assassinar Júlio César na escadaria do Senado romano, e mais tarde estabeleceu uma guerra contra Marco Antônio, que se associou a Cleópatra e Otaviano, e em uma das guerras que ele perde na cidade de Filipos, filipenses, ele, antes de estabelecer a sua derrota, na sua tenda onde ele dormia pela madrugada, ele é visitado por um anjo mau, que aparece a ele e diz: eu tenho perseguido você há muito tempo, e logo mais tu experimentarás o látego da minha punição, da minha vingança. Tu experimentarás a minha sanha de vingança. Eu vou derrotá-lo nessa cidade de Filipos, e você vem para cá para que eu possa enfrentá-lo. E ele pega a espada, desembainha a espada, ameaçando aquela sombra que ele achava que era uma criatura humana, e diz: vamos ver logo mais. E realmente, na cidade de Filipos, ele é cercado pelo exército de Antônio e opta pelo suicídio antes de ser pego. Então era, portanto, um ser espiritual negativo e vingativo, com uma capacidade premonitória que conseguiu antecipar aquela sanha de Brutus que o assessorava. E assim a gente vai ver ao longo dos tempos. A gente vai ver, por exemplo, Nero, que sonhava periodicamente com Agripina, a sua mãe, e com Otaviana Popeia, a sua esposa, ambas assassinadas pela sua impiedade. A primeira, que ele dilacerou o ventre para saber de onde ele havia nascido, porque se achava um ser especial, daí Cesariana, Cesária, em homenagem ao César, porque ele dilacerou o ventre de Agripina para saber de onde ele havia saído, de onde ele havia surgido, e Otaviana, que matou a pontapés, grávida inclusive, e ambas apareciam em sonho, ameaçando-lhe vingança, vingativas, prometendo que ele ia atormentá-lo até o fim da existência. Veremos assim a mediunidade atormentada em criaturas em desequilíbrio, e a mediunidade santificada, abençoada como a de Sócrates, que nós nos referimos, e outras criaturas como São Francisco de Assis, na Idade Média, como Santa Brígida da Suécia, Santa Rita de Cássia, e outros homens e mulheres como Santo Antônio de Pádua, São João da Cruz, São João Crisóstomo, santo da Igreja Cristã Primitiva, que interpretou as cartas de Paulo na história do catolicismo, e diz a história que Próculo, seu discípulo, dizia: São João Crisóstomo, de vez em quando você está escrevendo as epístolas paulinas, interpretando-as, eu vejo um homem venerando que coloca a mão na sua cabeça, e ali por detrás de você parece intuí-lo. E São João Crisóstomo responderia que era o próprio apóstolo Paulo que vinha orientá-lo e ditar-lhe aos ouvidos as interpretações das maravilhosas epístolas. E assim a gente vê a mediunidade ao longo dos tempos, ao longo da história, chamando a atenção. Veremos, por exemplo, nos livros sagrados de todos os tempos, desde o Vedanta, que é a Bíblia dos indianos, até o Bhagavad Gita, que é o livro básico da coleção Vedanta, né? Até o livro dos mortos do Egito, o livro tibetano dos mortos, e assim por diante, uma série de coletâneas de livros que aborda a questão mediúnica de uma forma especial. E a própria Bíblia, que tem fatos extraordinários, né? Desde Maria, mãe de Jesus, que vê o anjo Gabriel aparecendo, anunciando a vinda do Senhor. Mesmo no Antigo Testamento, veremos fenômenos extraordinários de Moisés recebendo o Decálogo, os 10 mandamentos, ou os grandes profetas como Malaquias, Isaías, vítima de fenômenos especiais, né? Nós temos, por exemplo, uma alusão clara à mediunidade no Antigo Testamento. Joel, capítulo 2, versículo 28, quando o próprio profeta Joel diz que o Senhor lhe aparece, porque na nomenclatura bíblica, muitas vezes o fenômeno mediúnico é o Senhor aparecendo, né? Naturalmente que é um simbolismo de um fenômeno mediúnico, né? Carlos Juliano Torres Pastorino, o famoso filólogo e pensador, inclusive da tradição bíblica, costumava dizer que esse Jeová, ou esse Elohim, ou esse Yahvé, que apareceu a Moisés, apareceu a Elias e outros, era o próprio Jesus, a quem eles davam o nome de Deus, ou de Yahvé, que guiava a comunidade hebraica para futuramente mergulhar na carne. Mas isso é uma opinião, não é o mais importante aqui. A verdade é que Joel, capítulo 2, versículo 28, o próprio profeta diz que o Senhor lhe aparece e diz: no futuro derramarei sobre a carne o Espírito. Essa
esse espírito que é derramado sobre a carne e que o próprio profeta Joel profetizava e que mais tarde o próprio Moisés diria que bom se todos profetizassem como o profeta Joel. De alguma forma estabelecendo um paradoxo, porque Moisés em Deuteronômio, um dos 5 livros sagrados do Pentateuco mosaico, havia proibido a evocação dos mortos, a comunicação com os mortos. E se proibia porque era possível. Ninguém proíbe algo que é impossível. Então, porque o próprio Moisés admitia a possibilidade de comunicação com os mortos. E se Moisés podia proibir que nós evocássemos os mortos, não poderia proibir que os mortos viessem e se manifestassem espontaneamente. Mas, mais tarde, ele diz que bom se todos profetizassem como o profeta Joel. De alguma forma, fazendo uma referência elogiosa à mediunidade do profeta Joel. Então, a mediunidade acontece. Mais tarde, no Novo Testamento, vemos Jesus lidar com espíritos endemoniados. Mais tarde, o próprio Jesus se transfigurar e conversar com Elias e Moisés no Monte Tabor. E o próprio Senhor, após a ressurreição, aparecer a várias testemunhas, dar demonstrações claras da fenomenologia mediúnica, da continuidade à vida após a morte. Inclusive, anos depois, ao jovem fariseu, escriba e doutor da lei, Saulo de Tarso, que aparece às portas de Damasco e que o transforma mais tarde naquele jovem que era um homicida na personalidade de Paulo, que nós conhecemos. O próprio Paulo, nas suas epístolas, principalmente aos Coríntios, vai falar dos vários carismas. Palavra que deu origem ao termo carismático. Os carismas para escrever, psicografia, para falar, psicofonia e assim por diante, que ele enumera na sua tradição hebraica, dentro da sua língua na época, mas a mediunidade é presente aí mesmo em não religiosos. Quando nós vemos, por exemplo, os fenômenos que Dostoiévski, o grande escritor, considerado por muitos o maior escritor da literatura dos romances do século XX, Dostoiévski, o autor do O Jogador, O Idiota, Os Irmãos Karamazov e uma série de obras que são da literatura mundial, fantásticas, extraordinárias, Dostoiévski parece em alguns momentos ser vítima de fenômenos estranhos quando escrevia. Era epiléptico, alcoólatra, vítima de um campo de concentração, mas também parecia ser guiado por mãos invisíveis que ele não conseguia entender. Edgar Allan Poe, por exemplo, que também parecia ter fenômenos parecidos nessa ordem. Mozart. Há uma carta de Mozart para um amigo seu de Viena, que foi mais tarde transcrita num livro de Leon Denis, se não me engano, no Invisível, que Mozart escreve a um amigo dizendo assim: queres saber como é que eu componho? Nem eu também sei. Eu sei que eu ouço músicas sutis, em momento de concentração, e durante o sono também eu pareço ser levado a concertos, e ali eu ouço a melodia central, e meu trabalho é fazer todo o acompanhamento da orquestra, colocando, por isso que eu quase não faço rascunho, e realmente Mozart é um dos compositores que não fazia rascunho, escrevia de primeira, não apenas a melodia central, mas todo o acompanhamento, quando eram obras orquestrais, e quando eram obras, por exemplo, de sonatas ou de câmara, havia também o acompanhamento dos outros instrumentos que ele escrevia. Então nós temos esses fenômenos estranhos que chamam a atenção e que fazem a criatura oscilar na direção de outros mundos, né? A gente citou aqui os santos católicos, mas, por exemplo, Dante Alighieri escreve a Divina Comédia também em transe, saindo do corpo, sendo levado por Virgílio, o poeta latino, ao inferno e ao purgatório, que eram nomes que davam à Idade Média àquelas regiões de sofrimento, e ele escreve a Divina Comédia. Lutero tem um escrito que ele vai dizer que diabos apareciam ao seu lado e tentavam atormentar-lhe a missão que Jesus havia lhe dado de transcrever a Bíblia do latim para o germânico, já que Lutero é considerado quase que o pai do idioma alemão. E a gente vai ver assim, ao longo dos tempos, a mediunidade sendo considerada, sendo colocada, a própria Teresa de Ávila, né, que era erguida no ar por levitação e via seres invisíveis, alguns dos quais ela conhecia na Terra e que lhe aparecia dando demonstrações de mediunidade, né? A gente vê mais tarde a mediunidade sendo examinada por Charles Richer na Metapsíquica, desde Eusapia Paladino, a notável médium italiana, que desde os 5 anos de idade erguia as mãos e fazia mesas rodopiar, mesas de jacarandá pesado, de 80 quilos, que erguia no ar, que ameaçava bater nas pessoas e depois cair no mesmo lugar, diante daquela menina de camisola, que morava de favor em uma casa, porque foi abandonada pelos pais muito pequena. Para mais tarde, Daniel Douglas Home, o médium escocês, que viajou pelas cortes europeias, visitando os reis e rainhas e deslumbrando, por exemplo, a imperatriz Eugênia, o imperador Napoleão III e outras, como a princesa de Metternich, que escreveu uma carta emocionada sobre Daniel, que era amarrado em uma mesa, enquanto ali se encontrava preso, visto pelas testemunhas,
Seres invisíveis apareciam, erguiam mesas no ar, movimentavam as cortinas e em determinado momento o próprio sogro de Napoleão III, o pai, portanto, da Imperatriz Eugênia, aparece, aperta-lhe a mão, confabula com ele, enquanto Daniel Douglas Home está ali amarrado, visto pelas testemunhas, sem nenhum tipo de ilusionismo mágico. E em outras ocasiões, Daniel Douglas Home também produzia fenômenos paranormais espantosos, como da incombustibilidade, como a levitação no ar, como aconteceu mais tarde aqui no Brasil com Carlos Carmine Mirabelli, o notável paranormal e médium, que tanto sensibilizou os grandes pesquisadores, alguns dos quais morreram negando, mas não conseguiam entender o que é que Mirabelli fazia com aqueles fenômenos de levitação fotografado no ar. É interessante que ainda há fotografias de Mirabelli na internet, por César Zama e outros. Estamos falando aqui de pesquisas que aconteceram na década de 1910, 1920. E algumas pessoas veem essas fotos e dizem que é montagem. Eu queria ver se alguém tinha Photoshop na época. Mas enfim, ele no ar, no edifício Martinelli, por exemplo, em São Paulo, sendo fotografado, psicografou em 17 idiomas, alguns dos quais dialetos extintos, chegou a produzir o fenômeno da superincorporação, quando o ectoplasma irradiava, aparecia a face do espírito materializava na sua frente, e ele dava comunicação enquanto psicografava com duas mãos diferentes, duas escritas distintas em idiomas distintos. Mirabelli foi um fenômeno que chamou a atenção do mundo no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, sensibilizando o próprio César Zama, que era ateu, materialista, mas que pesquisou ele e não encontrou nenhuma fraude. E assim a gente vê os fenômenos. Rosemary Brown, uma médium inglesa, britânica, que foi examinada pelo regente da Orquestra Sinfônica de Nova York, Leonardo Bernstein e outros, porque ela recebia pautas de música de Chopin, de Liszt, de Schumann, dos grandes compositores clássicos, sem entender nada de música clássica, de música erudita. O próprio Bernstein, que não era religioso, disse que estava diante de um fenômeno especial, porque era todo o estilo e característica daqueles compositores que ela conseguia colocar na pauta musical, no pentagrama, e assim por diante. Vemos Fernando de Lacerda, em Portugal, o grande médium que psicografou os grandes imortais da Academia Portuguesa de Letras. Vemos aqui no Brasil Chico Xavier, que chocou a comunidade pública quando escreveu o seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, que sensibilizou a Academia Brasileira de Letras, porque recebeu os grandes imortais da época, Augusto dos Anjos com seus versos difíceis, alexandrinos, os mais difíceis da língua portuguesa, diante daquele jovem, quase de 20 anos, aproximadamente 20 anos, que não sabia muita coisa de cultura, não tinha cultura formal, e que recebia esses poetas, Castro Alves, Junqueiro, Cruz de Souza, Alta de Souza, Casimiro Cunha, Casimiro de Abreu, todos eles que psicografavam somando mais de 300 poetas mortos da Academia Brasileira e Portuguesa de Letras, a ponto de perturbar, por exemplo, Monteiro Lobato, que na época estava encarnado e que chegou a dizer: ou esse homem é uma farsa, mas se ele é uma farsa, ele não merece apenas uma, mas todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras, porque ele é um gênio. Por outro lado, Agripino Grieco, que nesse ínterim o próprio Humberto de Campos havia desencarnado, falecido, e que criticava Chico Xavier. Mais tarde, Humberto de Campos escreve o prefácio da nova edição de Parnaso de Além Túmulos, Os Mortos Estão de Pé, perturbando Agripino Grieco, que era especialista em Humberto de Campos. E depois de ler as crônicas e contos que Humberto de Campos escrevia por intermédio daquele médium mineiro, vai examiná-los e vai dizer que continuava sem acreditar, que negava o fenômeno mediúnico, que achava que os mortos não se comunicam, até porque ele era católico e dentro da teologia que ele acreditava do catolicismo, os mortos não voltam para se comunicar, mas Humberto de Campos escreveu através daquele homem. Ele não sabia como. Então era, portanto, a palavra desses indivíduos a respeito da mediunidade. Para concluir essa abordagem científica, necessário dizer que no século XX a gente teve, depois da metapsíquica de Richer, a gente teve a parapsicologia do Dr. Joseph Banks Rhine, o pai da parapsicologia no século XX, que tentou examinar os fenômenos paranormais, porque Richer, embora com todo o interesse dele de pesquisar os médiums, ficou limitado a concluir que tudo era mente humana. A mente humana é que produzia aquilo, né? Porque ele tinha um grande destaque na ciência e ficou com receio de declarar, embora tinha fenômenos que não podiam ser produzidos pela mente humana. No final da existência, ele escreve uma carta à senhora Bubbs, dizendo: sabe aquilo sobre o qual a gente conversava? Eu acho que é verdade. Sabe como ninguém sabia o que é que eles conversavam? Ficou por isso mesmo. Era um fenômeno mediúnico, o fenômeno espiritual. Mais tarde, Heine vai voltar às pesquisas de Richer, vai alargar na parapsicologia, porque Richer tentava um fenômeno
qualitativo. Heine tentava o fenômeno quantitativo, a repetição dos fenômenos, né? Matematicamente falando. Então, ele pesquisou a telepatia mais de 100 mil vezes para chegar à conclusão se há ou não telepatia. E com a sua esposa Louise Heine, ele fez uma série de pesquisas e concluiu que a mente humana produz percepções extrasensoriais. E mais adiante, quando ele perdeu a cadeira da Universidade de Duke, ele vai concluir que há um fenômenos que são produzidos por um agente teta. Teta vem da letra Thanatos, morte, portanto um agente morto, um ser desencarnado. É interessante que os cientistas dão um nome todo diferente para uma coisa que todo mundo já sabe, só para ficar todo diferente, uma nomenclatura toda estranha e ninguém fica entendendo também. Ele, portanto, produziu esse tipo de colocação, caído do descrédito, foi considerado alguém obsoleto, porque quando ele declarou isso ele já estava em idade avançada, então algumas pessoas disseram que ele estava já esclerosado e não deram muito crédito a ele. Mais tarde vieram outros pesquisadores como Constantine Haldiv, desde Constantine Haldiv, aliás, até Frederick Jungerson, na área dos aparelhos eletrônicos, engenheiros elétricos e eletrônicos, desde os grandes pesquisadores aqui no Brasil, como Hernani Guimarães Andrade, até George Mick, no laboratório da Alemanha, para concluírem a respeito da psicotrônica, uma ciência que tentava, através dos aparelhos eletrônicos, captar experiências paranormais. Surgindo daí o Vidicon, o Spiricon, em cuja lâmina da tela apareciam seres desencarnados, inclusive algumas personalidades conhecidas como Albert Einstein, que apareceram na tela, comemorando e congratulando as pessoas e descrevendo as paisagens do além-túmulo perfeitamente idênticas àquilo que André Luiz descreveu na obra Nosso Lar e nas outras obras psicografadas por Chico Xavier. Mais tarde, a psicotrônica vai transformar-se em transcomunicação instrumental, com os grandes pesquisadores, principalmente Frederick Jungerson, que examinou a captação de vozes nas fitas magnéticas pela manipulação eletrônica dos elétrons, né, que existiam. Por isso que a voz sempre é metálica, porque parece uma alteração elétrica e não necessariamente a fala de alguém, dando demonstrações de que há fenômenos espantosos. O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, antes de tudo isso, havia abordado essas condições, porque o Livro dos Médiuns de Allan Kardec é um compêndio espetacular sobre o fenômeno mediúnico. Se a gente for olhar o Livro dos Médiuns, a gente vai ver ali um bloco que examina as capacidades gerais da criatura, repito, não esgota, porque nenhum livro esgota a mediunidade, mas examina as grandes faculdades, chega a 72 tipos de mediunidade, mas também examina a possibilidade, a plausibilidade, examina a possibilidade do fenômeno psíquico da mente humana. Kardec tem o bom senso de considerar também os fenômenos que acontecem da própria criatura. Antes mesmo da parapsicologia, Kardec já considera isso. Antes mesmo da psicanálise, que fala dos fenômenos do inconsciente, Kardec já considera, só que com outra nomenclatura, porque o termo inconsciente não era popular o termo inconsciente. Kardec considera o termo inconsciente, ou seja, o fenômeno da própria criatura. O espírito do médium pode se comunicar também, diz Allan Kardec. Ou seja, há fenômenos da própria personalidade encarnada. E para também examinar os variados tipos de fenômeno mediúnico. O Livro dos Médiuns é um compêndio espetacular, que foi a síntese, digamos assim, do que há de melhor e de essencial para entender os fenômenos mediúnicos e os mecanismos, sem uma vírgula de misticismo, sem um pingo de superstição, mas também com uma espiritualidade madura, em uma linguagem científica que fazia frente à ciência e ao mesmo tempo não superado depois dele. Porque todos aqueles que debruçaram sobre o fenômeno, nas ciências que nós citamos aqui, nenhum deles chegaram ao nível do Livro dos Médiuns. Por exemplo, quando Richer diz que há fenômenos objetivos e subjetivos, quando Heine fala do fenômeno psicapa, fenômeno psigama, Allan Kardec já dizia fenômenos de efeitos físicos ou efeitos materiais, fenômenos de efeitos intelectuais ou de efeitos inteligentes. Um deles tem a ver com a abrangência física do fenômeno e o outro com a abrangência psíquica. De um lado, o fenômeno chocante que chama atenção, que fez parte de uma época predominantemente falando, não que um fenômeno de efeito físico não possa acontecer hoje, mas predominantemente era uma forma de chocar, de chamar atenção. Hoje, em função da evolução, em função do nosso pensamento, em função, inclusive, da possibilidade de desconfiança muito maior em face dos recursos tecnológicos que a gente tem, que na época não havia, o fenômeno de efeitos físicos tem caído em uma falta de popularidade, uma frequência menor, até porque não é interesse dos espíritos chocar, porque se choca e pouco convence, pouco sensibiliza. Os fenômenos intelectuais, diz Allan Kardec na própria obra, serão os fenômenos que sustentarão muito mais, que terão uma robusteza muito maior, porque nos fenômenos intelectuais, por incrível que pareça,
há uma possibilidade muito maior, comprovar muito mais e muito mais intensamente a realidade do fenômeno mediúnico. Por quê? Porque se no efeito físico eu posso produzir de uma maneira de ilusionismo, né, de uma maneira mágica, de uma maneira especial, algo, até com o recurso tecnológico que eu tenho, no fenômeno intelectual é muito difícil eu produzir. Por exemplo, uma mãe que perde um filho, ora bem, e um médium psicografa com a letra do filho, utilizando expressões que o filho falava com a mãe, apelidos, coisas que só os dois sabiam. Como é que o médium pode saber? Se eu posso causar aqui um ilusionismo de gerar um barulho aqui e acolá por aparelhos eletrônicos, por condições aqui tecnológicas, como é que eu posso imitar ou posso adivinhar o apelido que um filho tinha com a mãe e que ele diz numa mensagem? Demonstra, portanto, através da descrição na psicografia, na psicofonia, da descrição do relato, uma autenticidade muito maior em relação aos fenômenos de efeitos físicos. E por isso os fenômenos de efeitos intelectuais são preferidos. Kardec chegou a examinar os tipos de fenômenos, efeito intelectual e material, a intensidade do fenômeno, né? Via de regra, nos fenômenos gerais mais clássicos, desde os fenômenos, por exemplo, inconsciente ou sonambúlico, até o fenômeno consciente, até o fenômeno intuitivo, né? Na psicografia é mecânico, semimecânico e intuitivo. Na psicofonia, sonambúlico ou inconsciente, semiconsciente, consciente, que são os níveis de intensidade, de automatismo do fenômeno mediúnico. Uma das grandes colocações que Kardec fez em O Livro dos Médiuns, que não foi feita antes dele, nem depois dele dessa forma, é asseverar que a mediunidade é uma faculdade neutra do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. Ou seja, é uma capacidade da criatura que não é nem boa nem má. A semelhança da inteligência, a semelhança das faculdades humanas, a capacidade mediúnica é neutra. Ou seja, não torna o indivíduo bom porque ele é médium, nem mal necessariamente. A capacidade, portanto, é neutra, ético-moralmente falando, e o uso que se lhe dá é que torna lá uma faculdade equilibrada ou um instrumento de degradação, de desequilíbrio. Isso é muito bom, isso é muito interessante, porque a mediunidade sempre foi adjetivada, seja para o aspecto demoníaco, como nós falamos, seja para o aspecto santificado, como se a pessoa tivesse uma capacidade especial pelo fato de ser médium. Da mesma forma que alguém tem uma habilidade para cantar ou para tocar um instrumento, alguém tem uma sensopercepção mais aguçada do que a maioria das pessoas, e são essas pessoas que são chamadas médium. Por quê? No item 159 do capítulo 14 do Livro dos Médiuns, Kardec vai dizer: todo aquele que sente em um grau qualquer a presença dos espíritos é, por esse fato, médium. Ou seja, Kardec está dizendo que qualquer pessoa que sente a presença espiritual é considerada médium. E aí ele vai dizer: é por essa razão que usualmente nós afirmamos que todas as criaturas são médiums. Porque todas as criaturas sentem, num grau qualquer, a presença dos espíritos. Algumas sentem numa lembrança de alguém que faleceu, um parente que já se foi, no dia do aniversário da pessoa se sensibiliza, sente uma sensação, parece que meu pai está aqui, minha mãe está aqui, que morreu, etc. Alguém querido, sonha com a pessoa. São, portanto, sintomas de mediunidade, só que é uma mediunidade sutil, são fenômenos sutis que são gerais. Aí Kardec continua dizendo: no entanto, normalmente a pessoa que é chamada médium é aquela por quem ou em quem a faculdade se expressa de maneira bem caracterizada ou ostensiva. Ou seja, médium somos todos nós. Mas normalmente quando a gente chama diz que alguém é médium, a gente está dizendo da mediunidade ostensiva, bem caracterizada. Da mesma forma que toda pessoa pode cantar, mas nem todo mundo é cantor profissional. Toda pessoa pode desenhar, mas nem todo mundo tem a habilidade de um Rafael Sanzio, de um Botticelli, de um Michelangelo. Então, a habilidade ou a capacidade todos nós temos, mas há graus muito intensos, muito acentuados. Essas pessoas são chamadas médiuns, no sentido estrito da palavra, são essas pessoas que têm que participar de
reunião mediúnica, não são todas as pessoas que têm que participar de sessão mediúnica. São as pessoas que são médiuns bem caracterizados, ou seja, aquele que psicografa, aquele que visualiza, aquele que percebe, aquele que entra em transe, em estado alterado de consciência, aquele que tem clarividência, né? São essas pessoas que têm essa senso-percepção, essa capacidade. E é por essa razão que quando nós examinamos a faculdade mediúnica, a gente percebe, por exemplo, os sintomas da mediunidade, né? Que são sintomas os mais variados. Kardec vai dizer que a faculdade mediúnica é uma certa predisposição orgânica. Isso também gera um pouco de confusão. É uma certa predisposição orgânica. Na verdade, não foi nem Kardec, foram os espíritos que disseram a ele em uma pergunta que ele fez em O Livro dos Médiuns. É uma certa predisposição orgânica. Ora bem, o que isso quer dizer? Que a faculdade é da alma, como todas as faculdades são da alma, mas se expressa através de um corpo, de uma estrutura compatível para que o fenômeno ocorra. A faculdade é da alma, mas precisa de um instrumento, de uma instrumentalidade, de uma estrutura neurológica compatível para que o transe ocorra. Por exemplo, o cérebro de um Chico Xavier é um cérebro específico para aqueles transes que ele dava de 14 horas sem parar psicografando. Portanto, não é um fenômeno convencional. O fenômeno de efeitos físicos, de materialização, por exemplo, então o indivíduo tem uma conformação material, orgânica, um organismo para que a mediunidade se expresse. Da mesma forma que a grande maioria dos pianistas tem dedos alongados. Então a gente vê que o organismo, um Einstein, por exemplo, pode ser muito inteligente, mas se ele não tivesse o cérebro capaz de filtrar, é óbvio que o equipamento, que é o cérebro, limitaria a expressão do ser espiritual. Então, a faculdade da alma, que o corpo reveste de células para se manifestar. Por outro lado, Kardec vai falar da canalização da faculdade mediúnica. A canalização da faculdade mediúnica, que nós chamamos de educação da mediunidade. Kardec usou o termo desenvolvimento, mas o vocabulário na época, nas expressões, principalmente do francês, desenvolver ou desenvolvimento tinha a ver com canalizar, com direcionar, porque a palavra educação na língua francesa na época, no século XIX, tinha a ver com instrução formal. Então ele não usou educação da mediunidade, porque não havia, a educação tinha uma definição muito mais estrita. Mas nós sabemos hoje que a palavra mais adequada seria educar a mediunidade, porque a gente não vai desenvolver no sentido de pegar alguém que não tem uma mediunidade sensível e forçar para que a pessoa tenha uma sensibilidade, não. Até porque quem educa as faculdades, normalmente desenvolve-as e amplia a sua possibilidade. Se eu tenho uma boa memória e treino e educo a boa memória, a memória tende a aumentar, a melhorar. Se eu tenho uma habilidade para tocar piano e eu estudo música, eu tenho aula de música, eu treino, a minha habilidade tende a aumentar, a expandir, a se aprimorar. Então a educação da mediunidade não deixa de ser também uma espécie de desenvolvimento mediúnico. Não no sentido de forçar a natureza, mas no sentido de direcionar as faculdades que naturalmente se apresentam, né? E é interessante porque em O Livro dos Médiuns, Kardec vai falar tudo isso. Vai abordar um capítulo belíssimo, 23, sobre a obsessão, onde vai falar sobre as características da obsessão, chamando a atenção de que na mediunidade há obsessão grande perigo. Por quê? Ora, nós podemos ser vítimas de obsessão. Por quê? Porque todos nós somos médiuns, no sentido geral. Mas, se o médium ostensivo tem um raio de ação maior, ele é mais suscetível, ele é mais sujeito à obsessão. Ele é mais predisposto à obsessão. Da mesma forma que alguém que tem um poder, vamos falar aqui de poder humano, né? Alguém que está liderando uma corporação, o raio de ação dele é maior e a possibilidade de ele errar gravemente e de se comprometer é muito mais do que aquele que tem uma tarefa mais modesta, que tem uma tarefa mais anônima. Ele pode fazer um grande bem à comunidade, mas pode fazer um grande mal e acarretar problemas para si mesmo. Alguém que está no poder público, por exemplo, tragédia, que está ali, né, no poder público. Então, claro, ele tem um raio de ação muito grande, porque interfere na vida de muitas pessoas, pode fazer muito bem, mas tem um perigo muito maior de se comprometer diante da comunidade, diante das pessoas. Então a mediunidade tem dessa característica. Quanto mais o médium é sensível e tem um poder de penetração em relação ao mundo espiritual, é mais ostensivo, ele tem uma capacidade de acessar o mundo espiritual? Tem, mas tem a desvantagem. Como tudo na vida tem os perigos, ele também tem um raio de ação muito maior para derrapar nos desequilíbrios de ordem obsessiva. Por essa razão, nós dizemos que a mediunidade, como diz Allan Kardec, é uma coisa séria, que seriamente deve ser tratada. Ou como diz ele em O Evangelho segundo o Espiritismo, é uma faculdade que merece ser vivida religiosamente. Santamente, como diz ele em O Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai chegar a dizer o seguinte, que o bom médium não é aquele apenas que se comunica facilmente.
não é aquele que se expressa facilmente, não é aquele que é veículo de fenômenos espantosos que chamam a atenção, mas é aquele que é simpático aos espíritos bons. Quando ele fala simpático, ele está dizendo que tem identificação fluídica, vibratória com os espíritos bons. Porque há médiuns que têm uma faculdade mediúnica extraordinária do ponto de vista do fenômeno, mas é instrumento de perturbação. Por conta da sua conduta moral, por conta das suas atitudes, da sua postura, ele é um instrumento de dúvida, de desconfiança. E o médium que às vezes nem tem uma faculdade mediúnica tão forte, tão acentuada assim, mas tem uma conduta moral equilibrada, ele está a serviço dos seus espíritos guias, dos seus benfeitores espirituais. E as informações que chegam por seu intermédio são de credibilidade, são de autenticidade. Então, nós vemos isso, por quê? Porque a mediunidade tem a ver com uma tarefa que exige do médium determinadas renúncias, determinadas abnegações. Sem aqui fazer o aspecto romântico de achar que o médium é Marte, que o médium vai sofrer na Terra, nada disso. O médium pode ter uma vida normal, uma vida convencional. Mas é claro, tendo essa percepção, e tendo essa percepção em qualquer lugar, porque da mesma forma que na inteligência o indivíduo é inteligente no seu grau em qualquer lugar, o indivíduo é médium em qualquer lugar. Existe às vezes uma fantasia, eu vejo pessoas dizendo assim, não, eu só sou médium na reunião mediúnica. Eu entro na reunião mediúnica e recebo um monte de espírito, fora eu não sinto nada. Isso são fantasias. Porque o médium é médium em qualquer lugar, e ele sente a presença dos espíritos, ele pode até canalizar, direcionar mais as suas forças na sessão mediúnica. Mas se ele é médium, ele vai sentir em todos os âmbitos. Ele vai tentar se equilibrar, se educar, para não estar se perturbando fora da mediúnica, é claro. Mas ele sente qualquer... É a mesma coisa a pessoa achar que é inteligente, só que não chega na faculdade. Aí ele fica inteligente. E fora não é. E isso, quer dizer, é uma faculdade que acompanha o indivíduo. O que significa dizer que é uma antena psíquica que, ora, ele recebe, ora, ele transmite mensagem, como diz Joana de Anjos, transceptora, né? Ele está captando e está enviando. Significa dizer que é necessário ao médium que ele tenha uma conduta disciplinada, que ele possa ter a sua vida pessoal, a sua vida privada, que ele possa se divertir, que ele possa ter até a sua vida material, mas que ele precisa ter também a sua vida espiritual, que ele possa se dedicar ao compromisso da mediunidade. Algumas pessoas dizem assim, não, eu não vou nem mexer com a mediunidade, porque senão a coisa perturba. Ora, se não mexer, vai continuar tendo o telefone. Imagina um telefone que não é bem cuidado, qualquer pessoa pega e depreda, como a gente vê os telefones públicos que são agredidos, que são destruídos. A mediunidade é um telefone. Se eu não cuido, qualquer pessoa irresponsável pode usá-lo e pode danificá-lo. Então, se eu não direcioná-lo, eu vou estar a serviço de quem? E vou estar recebendo mensagens de quem? Ao dia a dia, no meu cotidiano. Então, o ideal seria que a pessoa se conduzisse, direcionasse na sua mediunidade, naquelas manifestações que nós conhecemos como sendo dai de graça o que de graça recebestes, como disse Jesus, né? O médium, ele pode cobrar, muita gente me pergunta isso, ele pode cobrar por aquilo que ele produz mediunicamente? Poder pode. Ele tem esse direito como ser humano, e dentro das leis do país, nada impede que ele cobre. Agora, do ponto de vista da doutrina espírita, e muitos o fazem fora da doutrina espírita, do ponto de vista da doutrina espírita, ele está lesando a consciência cósmica, está agredindo a própria consciência quando ele utiliza a mediunidade para fins comerciais. Porque como a produção não é sua, a produção do que ocorre, os espíritos bons não são de acordo com que ele usufrua, desfrute de lucros e de benefícios, diretos ou indiretos, por causa da sua mediunidade. Isso é uma perturbação na vida de muita gente. Porque há o comércio mediúnico direto, mas há também os benefícios indiretos que alguns médiuns acabam granjeando em relação à vida social, à vida profissional, a determinados tipos de lucros, e naturalmente que isso acaba acarretando prejuízos em relação à faculdade mediúnica. A verdade é, meus amigos, que o maior fenômeno da mediunidade é a mudança do médium. Porque nós temos uma série de médiuns, eu posso citar alguns aqui, uma série de médiuns extraordinários que chocaram o mundo com seus fenômenos, mas infelizmente não conseguiram tornar suas vidas melhores e nem sensibilizaram as pessoas para uma vida melhor. Daniel Douglas Home, que a gente citou aqui, erguia-se no ar, era comentado pela Europa e não conseguiu sensibilizar ninguém para ter uma vida melhor moralmente. Aqui no Brasil a gente teve, por exemplo, Peixotinho, o famoso médium de materialização, que é extraordinário médium, mas no entanto tinha um temperamento forte, não conseguiu se libertar do hábito de fumar e naturalmente com a sua conduta não conseguiu também sensibilizar boa parte daqueles que estão ao seu redor para uma vida melhor. Então, a mediunidade é uma faculdade que se expressa
para confirmar a imortalidade da alma. Esse é o maior objetivo da mediunidade, que a vida continua. Mas quando o médium consegue iluminar a sua mediunidade com uma conduta moral elevada, esse é o maior fenômeno. É o maior fenômeno que nós podemos fazer, médiuns ou não, é tornar a nossa vida numa reforma estrutural de uma maneira melhor, fazendo com que os espíritos possam se comunicar em caráter de fidelidade maior. De uma fidelidade maior. Eu me lembro de um depoimento de Chico Xavier, se não me engano está na obra Amor e Sabedoria de Emmanuel, que ele disse a Clóvis Tavares o seguinte: ele falou que demorou cerca de 10 anos de exercício mediúnico para conseguir entrar na faixa psíquica do Dr. Bezerra de Menezes. Só depois disso ele começou a entrar em contato com o Dr. Bezerra de Menezes. Depois de 10 anos de sofrimento, de dificuldades, de renúncias, para psiquicamente ele estar no mesmo clima psíquico de Dr. Bezerra. 10 anos de tarefa mediúnica. E nós vemos, às vezes, o médium que mal começou já está confabulando com os apóstolos de Jesus, já está em contato com seres mais altos da hierarquia espiritual. Não é bem assim. As entidades mais nobres não são empregados nossos que estão o tempo todo se comunicando conosco com facilidade. Esses espíritos são muito sérios e só comparecem quando tem uma seriedade. Então, se o médium quer estar em contato com essas entidades, ele precisa também tornar a sua vida séria. Séria no sentido, não séria sisuda, né? Séria no sentido de uma conduta nobre, de uma conduta equilibrada, porque nós temos uma nuvem de testemunhas que nos acompanham, que são compatível essa nuvem com a nossa postura moral. Se eu tenho uma vida desequilibrada, os seres que me acompanham são iguais a mim, desequilibrados também. E assim por diante. Então a mediunidade tem a ver com isso. Eu costumo dizer o seguinte, que em nossas sessões mediúnicas, por misericórdia, os benfeitores se comunicam. Os grandes espíritos às vezes se manifestam e comunicam, dando mensagens, nos consolam, por misericórdia. O problema não são os benfeitores descer até nós e se comunicarem. O problema maior, o maior desafio, somos nós subir até eles e estarmos no mesmo plano que eles, para estarmos em conexão com eles, porque eles suprem as nossas deficiências para se comunicar. Eu conversava isso com uma médium aqui da casa, que falava sobre a dificuldade quando a própria irmã Sheila se apresenta a ela, e a dificuldade para filtrar o pensamento, porque ela tinha muita dificuldade, ela tinha uma sensação de estar deturpando o próprio pensamento de irmã Sheila na psicografia. É natural, o médium às vezes se sente constrangido em função da elevação da entidade, da aproximação da entidade. E eu costumava dizer isso para ela. O problema, e às vezes o médium às vezes fica na jactância de se achar numa condição ideal, às vezes não é misericórdia, que o médium recebe o benfeitor espiritual em função do coletivo, por interesse coletivo. O problema é nós subirmos até eles, estarmos em sintonia com eles. Porque o fato de estar recebendo uma mensagem mediúnica de um espírito elevado não quer dizer que eu esteja bem. Às vezes até eu estou mal, eu estou recebendo por caridade deles, para ver se a gente desperta, né? Desperta a consciência, né? Para que aquele alerta nos sensibilize, ou para que aquela presença nos faça repensar a nossa vida, refletir a respeito da nossa existência. Então a mediunidade tem isso, né? Tem muitas dessas características, né? E só para socializar a palavra, eu fico sempre pensando nos sintomas mediúnicos, né? Os sintomas são mais variados, né? Desde sintomas emocionais, que tem que ser examinados com muito critério, né? Nós não confundirmos também coisas que são emocionais com mediunidade, né? É óbvio que o médium sente algumas aflições, algumas inquietações na área mediúnica, o que não quer dizer que toda aflição é mediunidade, porque há determinadas ocorrências de depressão, de ansiedade, que não tem nada a ver com mediunidade, para a gente achar que todo mundo que é depressivo agora é médium. Não chegaremos a esse excesso. Mas é claro que há determinadas aflições emocionais, algumas oscilações sem motivo aparente, né, que tem a ver com a aproximação de presença ou afastamento de presenças, né? A sensação de estar sendo observado, de estar sendo visto, né? Eu estou aqui, sentindo uma sensação de estar sendo visto, sendo observado, sensação de presença, né? Coisas que ninguém vê, né, que ninguém ouve, fenômenos que ocorrem, que se confirmam, sonhos premonitórios, né, saída do corpo, esses transes que ocorrem, podem ser sintomas de mediunidade, que a gente deve examinar. Se o indivíduo fazer uma análise criteriosa em relação aos fenômenos que ocorrem com ele, ele vai perceber se é médium ou não. Como não há nenhum sinal na pessoa para eu diagnosticar se a pessoa é ou não é médium, é a própria pessoa que vai observar o que é que acontece com ela e que vai chegar à conclusão. Da mesma forma que alguém que, quando
se examina, percebe se tem uma habilidade na música, se tem uma habilidade na arte, se tem uma habilidade na cultura, se tem uma habilidade na literatura, na escrita. É observando as próprias tendências. Se vivencia fenômenos estranhos que ocorrem consigo e que chegam e que vão, podem ser sintomas de mediunidade, podem se configurar em mediunidade. Mas, repitamos para concluir, o maior desafio da mediunidade é iluminá-la com uma conduta evangelizada. É por isso que Chico Xavier era admirado, porque ele conseguiu iluminar as faculdades mediúnicas dele com uma conduta exemplar, com uma conduta dedicada, com uma conduta dignificada pela moral do evangelho. E muitos médiuns não conseguem isso. Muitos médiuns se tornam médiuns apenas de fenômeno, e médium de fenômeno tem em todo lugar. Se a gente sair no meio da rua, tem muita gente embriagada aí, dando passagem para espírito embriagado, alcoólatra. Ou vocês acham que esses indivíduos embriagados que estão aí falando sozinhos no meio da rua, estão realmente sozinhos? Às vezes são espíritos embriagados que estão com eles, dando comunicação mediúnica. São comunicações, são transes, muitas vezes. Mas o fenômeno do transe mediúnico consciente, aí que está, consciente, saudável, tem a ver com essa moralização do médium que faz com que os bons espíritos se aproximem e mesmo quando eles estão servindo a uma entidade em sofrimento, numa sessão mediúnica, ou seja, quando eles estão oferecendo a sua mediunidade para ser veículo de uma comunicação atormentada, a fim de que o espírito possa ser tratado, ainda assim, ele, o médium, está sendo conduzido pelo seu guia espiritual, pelo seu benfeitor espiritual. Há uma mensagem no Livro dos Médiuns de Joana d'Arc, que ela vai falar isso. É necessário que o médium se afinize, se aproxime mentalmente do seu guia espiritual. Todo indivíduo tem um guia espiritual, tem um benfeitor espiritual. E se dialogar com ele, vai fazer com que ele se aproxime, né? Então tudo isso são características, são sintomas, são fenômenos de mediunidade, né, que a gente pode entender. A mediunidade é muito imprevisível, muito imprevisível. O médium às vezes chega na sessão mediúnica dizendo: hoje eu vou receber um monte de espírito, não recebe nada. E na outra semana dizendo: tô péssimo hoje, tô com dor de cabeça, tô com fome, tô com febre, tô cansado de trabalho. E nesse dia que ele trabalha, que os espíritos se comunicam, porque é imprevisível, não depende do médium. Se o médium já sabe o que vai acontecer, ele já não é médium, porque o médium é passivo. Se ele se torna muito ativo, ele já está interferindo. Ele tem que deixar a mente mais livre possível, mais espontânea possível. Se ele começa a querer prever, não, hoje eu vou receber o espírito X, Y, tal espírito... Não, ele já está antecipando. Por isso o Chico Xavier era tão admirado, porque veja a mente dele, né? Se o médium, por exemplo, é muito autoritário, veja aí a conexão com o comportamento. Se o médium é muito autoritário, tem muitas ideias caprichosas, tem muitos caprichos pessoais, tem muitas exigências, quer impor a vontade para todo mundo, no momento do transe mediúnico, essa personalidade voluntariosa vai se sobrepor ao espírito. E ele vai alterar e vai até tisnar, conspurcar, contaminar a mensagem do espírito com as suas paixões. Daí o médium que é não submisso, mas o médium que é dócil, o médium que é paciente, o médium que sabe se submeter a regras, que sabe em alguns momentos até ceder, né, que tem a humildade, esse médium é um instrumento muito mais fiel aos espíritos. Então vejamos que isso tem a ver com temperamento, com conduta moral, né, com conduta do dia a dia, porque isso interfere na área mediúnica, né? Então isso é muito interessante. Os indivíduos que têm muitos preconceitos, por exemplo, os preconceitos vêm na hora das comunicações mediúnicas e assim por diante, né? Então a mediunidade é uma luz sobre o médium, que irradia de dentro para fora, que faz bem primeiro ao médium para ele se melhorar, para ele crescer, para ele avançar, e depois para os outros, mas sobretudo é um instrumento de transformação moral. Chakra é uma palavra sânscrita, né, que significa roda, né? A ideia oriental de roda, na percepção do corpo espiritual, de que havia pontos de maior concentração energética. Kardec, embora não examinou de maneira muito detalhada o chakra, mas ele vai falar que da mesma forma que o corpo tem poros da epiderme, o perispírito deveriam ter poros perispirituais. Ele fala isso em A Gênese, que são pontos de ligação com o corpo. O que significa dizer que há infinitos de pontos de ligação com o corpo, que são fulcros energéticos, de concentração de energia. Mas, da mesma forma que o corpo físico tem uma fisiologia muito própria e tem áreas específicas de concentração, de
hormônios, de sangue, de veias, vasos, artérias, as glândulas endócrinas, por exemplo, há na fisiologia, entre aspas, do corpo espiritual, determinadas áreas que há uma concentração de energia maior. Melhor dizendo, eu diria ao revés, que essas áreas físicas são somatizações das áreas energéticas do corpo espiritual, que são chamados chakras, que tem aqueles principais que são examinados. Os chakras, portanto, são pontos de ligação que interferem do perispírito para o corpo físico e vice-versa, porque não apenas é uma via só, de mão única, é vice-versa, porque o corpo aqui na Terra é encarregado de transmitir sensações, percepções e experiências ao espírito também. Por essa razão estamos encarnados. O corpo é um instrumento de transmitir por meio do perispírito e o perispírito é um instrumento também de levar informações e conteúdos do mundo espiritual para o mundo físico. Portanto, é um complexo, né? Os chakras têm essa função maior de trabalhar o metabolismo físico de maneira geral, cada um com suas funções, né? Desde o genésico, o chakra sexual, até o chakra coronário, que é a área principal, mas que também tem relações com a mediunidade no sentido de que, no momento do transe mediúnico, esses chakras também são acionados, especialmente o chakra coronário, porque o chakra coronário tem a ver com a parte, digamos assim, de ligação maior entre o espírito e o corpo. Estou falando do encarnado, né? O chakra coronário. Daí, nas 10 encarnações, o chakra coronário é o último a ser desligado, como se o cérebro, como a lâmpada estivesse se apagando no momento da morte, da desencarnação. E é o ponto de ligação maior com o plano espiritual. O André Luiz, no capítulo 2, Epífise de Missionários da Luz, vai falar que o chakra coronário, inclusive, que tem a correspondência no mundo físico da glândula pineal, a área física, a somatização, ocorrem os fenômenos mediúnicos nessa área da glândula pineal, principalmente. Por isso é uma faculdade orgânica, porque principalmente na glândula pineal se processam alguns fenômenos. O espírito aciona determinadas áreas cerebrais, por exemplo, na psicografia, ele vai acionar a circunvolução frontal esquerda do cérebro, a terceira, né? Que é a área responsável pela fala, aliás, a psicofonia pela fala. Então, acionando essa área cerebral da fala, o indivíduo fala. Por isso, o termo incorporação não está certo, né? Não tá... A gente usa, pode usar, mas desde que a gente entenda, porque o espírito não incorpora, né? Há um acionar da fala. Kardec chamou mediunidade falante. A gente chama psicofonia, né? Hoje, por causa de André Luiz, naquele livro Instruções Psicofônicas, né? A ideia das expressões da fala, né? Ou seja, do aparelho fonador, que na verdade é um acionamento cerebral de uma região da fala, mas que tem nos chakras, especialmente no chakra cerebral, na chakra coronário e no chakra frontal, essas áreas de manifestação. Então esses chakras são acionados do perispírito para o corpo, gerando os fenômenos correspondentes. No caso do diagnóstico diferencial, os próprios espíritos, Joana de Ângeles, Filomena e Miranda, costumam dizer que a linha que um começa e outro termina é muito difícil. Mesmo para eles é muito difícil. Por quê? Porque na prática, os fenômenos anímicos da própria alma e os fenômenos mediúnicos estão se dando ao mesmo tempo. A gente separa com caráter pedagógico para que a gente possa entender os dois. Mas na prática, por exemplo, eu estou pensando aqui, mas como é que eu sei que esse pensamento é meu ou é inspirado? Não sei. Não sei, porque bilhões, aliás, André Luiz fala trilhões, né, em Missionários da Luz, trilhões de pensamentos estão se irradiando e me bombardeando aqui, e ao mesmo tempo eu estou pensando também. Na prática, como é que eu... aliás, se eu soubesse, dizem os espíritos, Allan Kardec, que se eu soubesse o que é meu do que não é em termos de pensamento, eu não teria livre-arbítrio. Não teria livre-arbítrio, porque eu não conseguiria nem atuar direito. Né? Da mesma forma que se eu visse um mundo microscópico aqui, ninguém ia nem querer se mexer. Os namorados não iam querer nem beijar na boca, porque ia ter uma bactéria no beiço do outro. Então, a natureza limita a nossa percepção, a gente não percebe tudo por conta disso. Da mesma forma, o mundo mediúnico, né? Então, o tempo todo eu estou sendo aqui influenciado psiquicamente, o tempo todo eu estou pensando. Como é que eu sei, como é que eu diferencio o que é meu pensamento do que não é? Na prática é difícil. Mas há algumas dicas que eu acho que são interessantes, são importantes. No caso dos fenômenos, por exemplo, mediúnicos, quando há, por exemplo, fenômenos que são coerentes, que tem uma certa razoabilidade, né? A pessoa viu uma coisa, percebeu alguma coisa. Por exemplo, se eu estou aqui e recebo informação de alguém que diz data, que diz hora, ou que diz que morreu, que fez isso, que fez aquilo, que tem uma história coerente, é diferente da alucinação do esquizofrênico, que às vezes ela alucina e não tem pé nem cabeça. É um fenômeno bizarro. É um fenômeno que não tem uma coerência, não tem uma história, que não pode se confirmar na prática.
né? Então isso é uma coisa interessante. Outra coisa, o médium, ele, no seu comportamento geral, ele é um cidadão que se relaciona, que interage, mas que vê algumas coisas. O indivíduo, por exemplo, que tem um transtorno psíquico sério, ele não existe um esquizofrênico que só tem alucinação e o resto está tudo bem com ele. O esquizofrênico, ele tem um comportamento diferente. A interação social dele é comprometida. Ou seja, ele tem outros sintomas. Então a gente percebe na conduta dele que ele tem uma alteração psiquiátrica. Então isso é importante, porque se uma pessoa é uma pessoa saudável, trabalha, se relaciona, tem uma vida normal, mas percebe coisas, ouve coisas e vê coisas, não pode ser um esquizofrênico. Porque o esquizofrênico é um conjunto de sintomas que não apenas ele vê e ouve, mas ele tem uma interação comprometida, empobrecida, ele tem mania de perseguição, delírios de perseguição, ele tem uma conduta alienada, ele se aliena, né? Então a gente vê na conduta dele, é um conjunto de sintomas. Uma outra coisa importante é o seguinte: nos fenômenos mais sutis fica mais difícil de a gente saber. Nos fenômenos mais sutis. Por exemplo, se a minha aflição que eu estou passando aqui é uma ansiedade, é uma inquietação, é um fenômeno de depressão, ou se é uma interferência espiritual. Quando é assim mais sutil, é mais difícil. Na dúvida, a gente trata a gente, porque de qualquer forma a gente está sofrendo. E se a gente se tratar e se melhorar, a gente fica melhor. Nunca esquecer que se eu estou sofrendo uma perturbação, um assédio espiritual e eu estou ficando mal, é porque tem algo em mim também que precisa melhorar, né? Porque, do contrário, a gente sensibilizaria a entidade mudaria de conduta e eu continuaria mal, porque parte de mim. Não existe uma interferência espiritual, um assédio espiritual, em que eu estou ótimo e a criatura que me faz todo mal. Tem algo que me conecta a ela. Tem algo que faz que eu alimente, que me conecte a ela. Se eu melhorar isso, ela não consegue se conectar mais comigo. Porque é uma questão de sintonia vibratória, de nível vibratório. Então isso é interessante, porque se a gente vê alguém, por exemplo, sofrendo, que pode ter também sintoma mediúnico, e quase sempre tem também, interferência mediúnica. Se alguém, por exemplo, nos quadros gerais de ansiedade, de medo, de depressão, nos quadros gerais, via de regra, também há ocorrências mediúnicas. Também há assédios espirituais. A questão é o seguinte: nós não sabemos se o assédio espiritual gerou a depressão e gerou os outros problemas, ou se o problema que a pessoa tinha abriu espaço para o assédio. De qualquer forma, em uma ou outra, precisa dos dois enfoques. De qualquer forma. Porque, sendo de uma forma ou de outra, a criatura precisa se melhorar, porque isso é o mais importante, ela se renovar psiquicamente, né? E claro, se ela tiver o suporte espiritual que a casa espírita oferece, é claro que esse é um elemento que fortalece ela um pouco mais, né? Mas isso é importante. Por quê? Porque algumas pessoas no passado, principalmente no movimento espírita, costumavam diagnosticar qualquer conflito, a pessoa teve algum conflito, alguma coisa, é mediunidade. E quando não é? E quando os espíritos que assediam a criatura são só oportunistas, ou seja, a pessoa está deprimida mesmo, tem nada de interferência, e os assédios são só consequência. A gente só vai ficar dando passo na pessoa? Só vai ficar tratando ela no centro e ela deprimida? Ela não vai melhorar. Então, via de regra, a pessoa tem que se trabalhar internamente, ou seja, tem que ter tratamento, se for o caso de um transtorno mesmo, tem que ter um tratamento psicoterapêutico e até psiquiátrico em alguns casos, né? E, é claro, o suporte espiritual vai melhorar, vai agregar ainda mais, especialmente quando há um assédio. Porque há os fenômenos também de transtornos isolados, né? E de ocorrências obsessivas que geram os transtornos. Mas em ambas as situações, a criatura precisa do trabalho pessoal, né? Do trabalho dela, né? Então, isso é importante. Kardec, nas últimas linhas do Evangelho segundo o Espiritismo, fala isso, né? Que alguns processos de interferência espiritual geram também desarmonias. Em todo caso, é necessário tratamento médico e tratamento magnético, ou seja, o tratamento espiritual, os passes, e o tratamento médico, que seria o tratamento acadêmico, né? Isso é importante. No caso dos sonhos, é importante dizer que nos sonhos também fica difícil saber o que são conteúdos da pessoa, anímico, do inconsciente, porque há ações que são do inconsciente, há ações que são de preocupação pessoal, ações que são simbólicos, né? Há todo um capítulo da psicanálise vastíssimo que seria difícil eu esgotar aqui. Freud dedicou os melhores anos da sua vida sobre os sonhos, né? A interpretação dos sonhos de Freud é a obra-prima dele. Jung, Adler, Erich Fromm, os grandes teóricos da psicanálise. O próprio Freud e Jung conversavam dizendo que não conseguiam decifrar alguns sonhos, passaram a vida inteira sem conseguir interpretar alguns sonhos, né? Ainda que outros eles conseguissem
alguma elucidação. Então é um assunto muito vasto, muito difícil. Então há os sonhos do inconsciente da pessoa, que são aqueles sonhos que a pessoa, de alguma forma, tem a ver com a vida dela. E há os sonhos, que eu costumo dizer que não são sonhos, são vivências fora do corpo. Normalmente essas vivências têm um teor de tal forma que quando eu volto e desperto, eu ainda estou com a sensação física da ocorrência. É muito nítido. O inconsciente, como é um arquivo, e todo arquivo é algo que está já guardado, portanto é algo morto, é algo de memória, é conteúdo que está arquivado, quase sempre aparece de uma forma obnubilada, né? Divaldo costuma dizer em preto e branco, né? Não sigam isso ao pé da letra. Preto e branco no sentido de não ter nitidez, de não ter muita movimentação e intensidade emocional. Agora, um sonho que é uma experiência fora do corpo, minha mãe morreu e eu sonho com ela, eu sinto o abraço, eu sinto o cheiro, o toque dela, eu acordo ainda com as palavras nítidas, com a sensação, a cor da roupa, os detalhes do que ela estava me falando, o cenário, eu tenho uma nitidez muito grande. Então é uma percepção muito em 4K, 60 frames por segundo, né? Aquela nitidez, né, de cinema, né? Normalmente é isso que acontece nos sonhos que não são sonhos, são vivências espirituais. Repito, na prática, acontecem as duas coisas misturadas e o nosso cérebro mistura tudo. Ou seja, o indivíduo sai do corpo, vive algumas coisas, mas pela influência da matéria não conserva muitas lembranças nítidas e as suas questões, os seus conflitos, os seus problemas, que também são misturados ali, ele volta ao corpo e desperta com aquilo tudo misturado e por isso não tem muita lucidez, não tem muita nitidez ao recordar dos sonhos de maneira geral, né? Porque, por exemplo, a gente às vezes dorme 8 horas por noite e lembra de uma cena, aí, né, se a gente for lembrar 8 horas de sono, ninguém aguenta, né? Tecnicamente é chamado paralisia do sono, né? A paralisia do sono, tecnicamente, é uma alteração, né? Que não é considerada grave, é uma coisa convencional. Do ponto de vista espírita, essa paralisia do sono é considerada uma espécie de emancipação da alma, né? Vou utilizar a expressão kardeciana, em que o espírito, ao voltar à carne, parece que não se acoplou, a consciência não se acoplou totalmente ao corpo. Então, parece que você está acordada, está vendo a situação, mas não consegue levantar, não consegue se mover. Até que muitas vezes o instinto de conservação, os batimentos cardíacos fazem você voltar à matéria, você desperta e aí recobra a consciência. É como se fosse o encaixar do ser espiritual no corpo, nesse retorno à matéria. Houve uma dificuldade aí, né? Da mesma forma que há os outros fenômenos de emancipação da alma, por exemplo, o sonambulismo, né? Que é uma espécie de emancipação da alma mais acentuada. O espírito, neurologicamente, na medicina, o sonambulismo é um transtorno do sono, ainda não totalmente compreendido pela ciência acadêmica, né? Kardec vai dizer na época dele, em um dos livros, o livro dos Espíritos, aliás, Kardec vai dizer: o sonambulismo é uma luz projetada na ciência do futuro, porque com o sonambulismo nós conseguimos ver a independência do corpo em relação à alma, né? Porque em alguns fenômenos sonambúlicos, o indivíduo sonâmbulo aqui está dizendo coisas que estão acontecendo à distância. Ou seja, ele está vendo, só que não está vendo com os olhos. Como é que ele vê alguma coisa que está acontecendo e que se confirma se ele está ali presente? Então, há alguma coisa nele está vendo, que não é o corpo. Então essa independência do corpo da alma em relação à alma. Na emancipação da alma em relação ao sonambulismo, o indivíduo se emancipa tão fortemente, tão acentuadamente no sonambulismo, que não tome ao pé da letra não, mas é mais ou menos o seguinte: é como se o indivíduo estivesse controlando o corpo de controle remoto, à distância. Por isso, por exemplo, o indivíduo dorme, e aí a influência da matéria sobre ele, porque ainda assim é uma influência da matéria, uma influência menor, mas há. Então o indivíduo dorme com vontade de ir no banheiro, aí o sonâmbulo levanta e vai no banheiro. Ou dorme com fome, abre a geladeira e come, porque a influência do corpo sobre a matéria. Ele pensa, porque ainda aqui desprendido da matéria, o espírito sofre influência da matéria, ele pensa e o espírito pensa e o corpo atende e vai lá e pega uma coisa na geladeira e depois no dia seguinte não se recorda de nada, não lembra de nada. Porque nessa independência maior, o cérebro não conserva a lembrança, o cérebro não registra a lembrança. O sonambulismo é um fenômeno anímico da própria alma, mas que pode viabilizar fenômenos mediúnicos. Nessa emancipação, o ser pode contactar outras criaturas e ser instrumento de comunicação mediúnica.
No caso dos fenômenos que você acaba vivenciando depois e que você sonhou com aquilo, pode ser que a consciência do próprio indivíduo antecipou determinadas ocorrências que iriam suceder. Às vezes são ocorrências banais do dia a dia. Eu estou conversando com alguém, de repente mas peraí, eu já vi isso no sonho, eu sonhei que eu estava conversando com você e agora eu estou aqui conversando com você. Às vezes são ocorrências que não são ocorrências grandiosas, mas é como se a consciência se expandisse, porque na emancipação da alma, Kardec vai dizer que algumas vezes o espírito acessa o passado e antecipa o futuro. Porque liberto parcialmente da matéria, o espírito tem uma autonomia maior. As suas faculdades, que são um pouco embotadas pelo corpo, ficam mais livres. E às vezes ele consegue acessar fenômenos que ainda não se deram no plano físico, mas estão se dando em outro plano e que conseguem ser antecipados. É tanta coisa que a gente não consegue antecipar no plano físico, mas já está se dando, não é nenhuma mágica, né? E por uma sensação de causa e efeito, algumas pessoas conseguem antecipar. Em tese, ou melhor, a rigor, é um fenômeno anímico também, ou seja, a própria alma do encarnado pode ver, sem precisar de outro espírito. Por que eu estou falando isso? Porque fenômeno mediúnico é quando eu preciso de um espírito. Estou no meio. Então, por exemplo, sair do corpo não é mediúnico, porque eu não preciso do espírito para sair do corpo. Né? Sair da matéria, sonambulismo, não é mediúnico. Né? Ter um fenômeno premonitório durante o sonho não é mediúnico, é anímico, é a própria alma quem percebe. Kardec vai dizer, é o próprio espírito do encarnado que antecipa, que vê. Agora, é claro que na prática, como mediunismo e animismo às vezes andam juntos, muitas vezes nesses fenômenos, outro espírito pode me ajudar, pode me secundar. Então, por exemplo, em tese, antecipar o futuro, eu não preciso de outra entidade, mas pode ser que eu seja ajudado por uma entidade a ver o futuro. Então, na prática, é mais ou menos isso. A gente fala de predominantemente anímico, predominantemente mediúnico. André Luiz tem uma nomenclatura muito bonita, né? Medianímico, né? Ou seja, mediúnico e anímico, né? A mediunidade sonambúlica, Kardec usou esse termo, mediunidade sonambúlica, porque os médiuns na época de Kardec, principalmente os médiuns nesse transe profundo que não lembra, a semelhança do sonambulismo, né? O sonâmbulo vivencia o sonambulismo, desperta e não lembra de nada, porque a emancipação da alma é mais acentuada. Então, alguns médiuns na época, que entravam em transes profundos, eram chamados, na época de Kardec, de sonâmbulos. E alguns, como a mediunidade na época era profissional, na França, inclusive, era profissional, eram chamados sonâmbulos profissionais. Mais tarde, Kardec colocou o nome médium e tirou o nome... Mas como havia esses médiuns em transe profundo, que a gente chama médium inconsciente, Kardec e outros autores chamavam médium sonambúlico. Então, médium sonambúlico é esse médium inconsciente. Curioso notar que Kardec vai dizer o seguinte, que em alguns sonâmbulos, que são sonâmbulos mesmo, se desenvolve a mediunidade também. Então, por exemplo, a faculdade sonambúlica, repitamos, é uma faculdade anímica de sair do corpo de maneira mais acentuada, a ponto de não lembrar nada. É anímico. Mas quando o indivíduo sai do corpo e entra em contato com outros espíritos, e os espíritos usam ele para se comunicar no corpo, de sonambulismo, já se tornou uma faculdade sonambúlica, uma faculdade mediúnica sonambúlica. A característica maior da faculdade mediúnica sonambúlica é que o indivíduo não lembra de absolutamente nada ao despertar. Roberta tem um exemplo na família. Então, existe esse transe e o indivíduo volta à matéria e não lembra absolutamente de nada do que ocorreu, que é chamado médium inconsciente. Então, por isso, a associação com sonambulismo. Como a faculdade mediúnica exige sempre uma expressão através do corpo do médium, né? Ou seja, o médium, quando entra em transe, ele passa uma mensagem, por isso, aí que configura uma mediunidade. No caso das faculdades mediúnicas de sonambulismo, ou faculdade mediúnica sonambúlica, normalmente há a movimentação física do corpo do médium, seja porque o médium está emancipado em associação com o espírito que transmite, né? Seja porque está num transe profundo que não lembra de nada e que passa uma mensagem. No caso do indivíduo sonhar de uma maneira acentuada, receber uma mensagem, olhe bem, até aí é anímico. Aí ele recebe uma mensagem, até aí continua anímico. Só se torna mediúnico quando ele passa a mensagem, porque aí médium está no meio. Ou ele passa a mensagem durante o sonho, ele verbaliza, se está verbalizando já é um transe.
ele está verbalizando, ele está fazendo alguma coisa, é um transe, né? Se é muito profundo a ponto de ele não lembrar, é um transe sonambúlico, né? Ou seja, ele não recorda de nada, é um transe sonambúlico. Aí já se configura uma experiência mediúnica sonambúlica. Agora, se ele vê no sonho a mensagem, capta, não verbaliza, não transmite nada, está dormindo, acorda, ao acordar, sonhei com isso, tive aquele contato. Configura a mediunidade? Configura, porque ele está no meio, ele está transmitindo uma mensagem que deu no sonho. Não é sonambúlica porque ele já despertou. Ele passou o recado depois, né? Mas configura uma experiência mediúnica aí, sem dúvida, né? Porque ele está passando o recado. A palavra possessão é uma palavra que foi muito usada, inclusive em Idade Média, classicamente. Kardec vai utilizar um texto de A Gênese, né? Mas classicamente Kardec, a princípio, diz, ele prefere não usar o termo possessão, usou obsessão, porque o obsedar, ou obsidiar, traduz ou significa constranger, ou seja, um constrangimento, uma tentativa de dominação. Possessão da ideia de possuir mesmo, ou seja, como se o espírito possuísse aquele corpo, né? Classicamente falando. Kardec preferiu a obsessão e os níveis de obsessão até o subjugação corporal, né? O termo subjugação corporal, que seria esse domínio mais completo, a ponto do espírito agir ou dominar o encarnado moralmente ou fisicamente falando, ou seja, o espírito atuar de tal forma que controla totalmente a pessoa que está, e Kardec vai dizer, são esses que são confundidos como loucos e que na verdade às vezes são subjugados ou possessos, né? Na nomenclatura do passado. Ele evitou o termo possessão porque dá a ideia dessa posse, mas na verdade o que acontece é que o perispírito do desencarnado se acopla ao perispírito do encarnado e exerce um domínio de tal forma que começa a dirigir e, dirigindo o perispírito, sim, o perispírito do encarnado vai reverberar mais tarde na vontade que o agente dominador imprime ao dominado no corpo físico. Tudo começa no mundo mental. Então, é como se fosse no mundo mental aquele dominador e aquele dominado. Um que domina e um que se deixa dominar. À medida que, como a gente vê no mundo físico, quantas vezes no mundo físico, nas relações sociais, nas relações amorosas, né, existem constrangimentos onde um é dominador e o outro se deixa dominar. Existem obsessões no mundo físico, né, entre criaturas no plano físico. Então no mundo espiritual há esse domínio, a ponto do indivíduo encarnado ir perdendo de tal forma a vontade própria e sendo dominado por aquela mente que penetra na sua mente. Imaginemos aquela ideia fixa, né? Joana de Anjos tem uma mensagem que ela vai dizer disso, né? Que toda ideia fixa que fica martelando em nossa cabeça pode ser sintoma de obsessão. Porque pode ser uma outra mente tentando, de alguma forma, invadir, o invasor psíquico, né? Se hospedar em nossa mente e predominar sobre a nossa vontade. Por isso, toda ideia fixa deve ser olhada com muito cuidado, porque vai, de alguma forma, tentando nos dominar. Então, vai de tal forma dominando que o encarnado, ao ceder, e cada vez que ele cede, aquele espaço é preenchido pela outra vontade, que acaba perdendo totalmente o autodomínio e o espírito domina por ele. Mas ele não, ainda assim, ele não entra no corpo, porque aquele corpo já tem o espírito encarnado. O espírito encarnado se vinculou no momento da fecundação. No momento do espermatozoide com o óvulo, existe um espírito que se vincula ali, e esse laço é definitivo no sentido de que outro não pode substituir. Só acontece no momento da morte, que há a dissolução. Então, não entra no corpo nesse sentido, mas se acopla e domina, às vezes completamente, no processo obsessivo. Kardec volta em possessão em um texto de A Gênese para fazer alusão a essa expressão, né, e falar dos possessos, etc. E há uma colocação muito específica, muito especial nesse texto, mas na minha forma de entender, ele está fazendo alusão à subjugação corporal, embora alguns espíritas pensem de maneira contrária ao que eu estou colocando, né? O demônio, na verdade, é um ser espiritual ignorante. Um ser ignorante que em alguns momentos derrapa para a perversidade, da mesma forma que a gente tem criaturas no mundo perversas e más. A maldade não deixa de ser uma forma de ignorância, né? A crueldade não deixa de ser uma forma de infantilidade, de imaturidade espiritual.
Da mesma forma que há criaturas na terra, na máfia, no crime, nas organizações criminosas, no crime internacional, no narcotráfico, existem seres criminosos e hediondos no além-túmulo. O mundo espiritual não difere muito daqui. Aliás, o daqui é uma cópia do de lá. Então o que existe aqui, existe lá também, nas proporções compreensíveis. O que significa dizer que há criaturas revoltadas contra a sociedade, no plano físico e também no plano espiritual. Ao desencarnar revoltadas, rebeldes e algumas que odeiam a sociedade e investem contra as pessoas de bem, investem contra aqueles que têm inimizade pessoal, né, antipatia. E especialmente nos casos da obsessão e da chamada possessão, muitas vezes há algo pessoal que foi feito. Né? Alguma pendência, alguma encrenca, alguma briga, algum drama sério. Né? Imaginemos, por exemplo, os casos de passionais, né? Os homicídios que acontecem, né? Os conflitos domésticos, né? As traições, e a pessoa desencarna, vai para além do túmulo, magoada, e resolve não perdoar, e perseguir aquele que lhe fez muito mal. Muitas vezes esses processos se arrastam a outras encarnações, os seres envolvidos reencarnam, essa alma revoltada permanece no além, continuando a perseguir, nos encontra, aliás, novamente, no corpo e continua investindo contra nós. Né? Então não é um demônio no sentido da Idade Média, de um ser que foi criado para o mal, é uma criatura humana magoada, como nós, que agora se volta contra nós. E o processo obsessivo se dá dessa maneira. É sempre uma relação, um vínculo perturbador, em que a vítima de hoje não é tão vítima assim. A vítima de hoje que sofre, na verdade, tem uma responsabilidade, porque não é ao acaso que esse algoz se fez algoz. Quase sempre os nossos algozes de hoje foram vítimas da nossa atitude de algoz no passado e que agora os papéis se invertem. A lei divina permite para que ambos aprendam com a experiência e ambos tenham tempo de até perdoar, de até tomar um outro rumo, de até optar por outro caminho. E dos dois, quem opta pelo bem é que avança mais. No meu caso, eu não tenho uma mediunidade ostensiva. Eu não tenho uma sensibilidade ostensiva a ponto de, por exemplo, perceber frequentemente o mundo espiritual. Os fenômenos que aconteceram comigo foram muito poucos. Por exemplo, de desdobramento de saída do corpo, de contactar alguns seres espirituais, alguns dos quais, inclusive, eu conheci e tive contato mais tarde, fora do corpo, quando já desencarnados, e eu vendo, né? Esse fenômeno de emancipação da alma consciente, então eu entendo perfeitamente essa paralisia do sono, esse fenômeno de olhar o próprio corpo e ver, eu achei meu corpo tão bonitinho, mas enfim, fora do corpo. Então, esse fenômeno de emancipação e, sobretudo, os fenômenos de aproximação de presença. Então, eu estou aqui, por exemplo, falando, eu sei que há, às vezes, aproximação de presenças, no caso em pauta, por conta da tarefa ser nobre e da reunião ser digna, os bons espíritos se aproximam de nós, de todos nós, não apenas de mim, e no meu caso que estou aqui tentando conduzir pela palavra, sou ajudado de tal forma que o verbo flui mais fácil, as ideias são concatenadas de uma forma muito clara e que mais tarde eu tento repetir, não sai da mesma forma. Então, são os espíritos que ajudam. Agora, eu não tenho uma mediunidade ostensiva, no sentido do transe mediúnico. São raros os fenômenos ostensivos que aconteceram comigo, né? Raríssimos, mas eu acho que, no meu caso, é mais a intuição pela palavra e o direcionamento através da divulgação da doutrina espírita. Tem no sentido de desenvolver, no sentido maior, ou seja, não no sentido de forçar uma faculdade que não está na natureza, mas no sentido de que, se nós fizermos experiências de recolhimento, de silêncio interior, de meditação, se tivermos o hábito recorrente de oração, estaremos de alguma forma sensibilizando mais a nossa antena psíquica e perceberemos de uma maneira mais acentuada. Aí depende do organismo de cada um, predisposição orgânica, do quanto o nosso organismo vai nos permitir. Nem todos que fizerem a experiência do recolhimento, da meditação, vão se tornar um médium de psicografia, não necessariamente, mas vão de alguma forma perceber de maneira mais acentuada as presenças, vão sentir as presenças, até os seres queridos que já se foram e que estão conosco, participando da nossa vida doméstica, da nossa vida familiar, que se interessam, porque o amor continua para além do plano físico.
Os vínculos de afeto permanecem os mesmos. E aqueles que ficavam próximos a nós no plano físico e se foram, permanecem próximos a nós de acordo com seus interesses. Porque a morte não muda a pessoa. Então os vínculos permanecem e aí a gente se torna mais sensível a eles. Nesse sentido, do indivíduo fazer silêncio interior, etc. O médium, no entanto, não sei se a pergunta contempla também isso, mas o médium, no entanto, que já tem a faculdade mediúnica, ele pode bloquear. O médium não é um robô que é acionado e aí tudo acontece com ele. Ele pode controlar a faculdade mediúnica. Se eu sou médium ostensivo aqui e o espírito queira entrar em transe aqui e se comunicar por meio intermédio, eu posso autorizar ou não, porque eu tenho um controle sobre o meu psiquismo. Os médios que estão começando normalmente não tem essa noção, né? Muitos me dizem, eu não consigo fazer isso ainda. Quando vem a sensação, eu entro em transe, de fato, porque no início ainda falta educação e controle de conduzir isso, e eles não sabem muito bem, mas com o tempo eles têm um controle. Se uma entidade muito agressiva tenta se manifestar, por exemplo, agora, que não é o caso, o médium tem controle de não ceder e até de dialogar mentalmente com ela, dizendo que ali não é o caso, ali não é o momento. Se é uma entidade positiva, uma entidade benéfica, o transe mediúnico nunca vai ser forçado, porque os bons espíritos nunca forçam, convidam, e ainda assim ele pode bloquear ou não. Mesmo que seja uma entidade benéfica e que convida ele ao transe, ele pode, por medo, por algum conflito, bloquear ou não o transe de uma comunicação mediúnica. Ou ele pode favorecer, deixando-se conduzir, né, deixando-se aí perder a consciência ou entrar em transe, que é um exercício para o médium sair do controle um pouco, né, e deixar que os espíritos se manifestem. Seja na psicofonia, na psicografia, acontece esse tipo de coisa, né, que é algo que é difícil de explicar por palavras como é isso. Né, mas é algo que ele vai, de alguma forma, treinando mentalmente isso, né? Emocionalmente isso, né? Se ele, por exemplo, começa a ficar tenso diante de uma aproximação de uma entidade, começa a tentar espairecer, abre os olhos, para de concentrar, ele rompe com o fenômeno. Ele rompe com o fenômeno. Mas se ele continua concentrando, deixa se envolver pela entidade, relaxa e se entrega, ele dá a passagem ao transe, né? Então são disposições que ele vai aprendendo aos poucos. No primeiro caso, há determinadas manifestações dramáticas, principalmente no caso de, por exemplo, experiências mediúnicas de atendimento a almas muito sofredoras, no caso de obsessores, né? Espíritos rebeldes que às vezes se incorporam no médium, se manifestam no médium e resistem, inclusive dizem que não vão sair, que vão ficar, de prolongar aquele tempo, mas indefinidamente não há possibilidade. Não há possibilidade. O espírito fica determinado tempo. Se ele está numa reunião mediúnica, por exemplo, o próprio dirigente da casa pode, através dos passes, de chamar a atenção e até de uma espécie de indução hipnótica, fazer com que o médium reaja para retirar a entidade comunicante e ocorrer, então, a expulsão, né, ou a quebra, o cancelamento da comunicação. Não há. Essa pergunta é muito válida, porque, assim, alguns médiuns iniciantes têm o receio de perder a consciência e ficar descontrolados e ficar nas mãos de espíritos. Não é possível, não tem essa possibilidade. Existem alguns casos de obsessão, aí diferente da prática mediúnica. Alguns casos de obsessão que o indivíduo encarnado fica dominado, digamos assim, por algum tempo pela entidade, mas pelo processo obsessivo, não pela mediunidade. Então, isso é algo... Até porque o fluido que o médium gasta para a comunicação tem um período que finaliza. Ao finalizar esse fluido, finalizar entre aspas, né? Ao desgastar muito esse fluido, o próprio médium não tem energia para continuar sustentando a entidade e ele não vai ter condição de continuar ali permanecendo, se comunicando. Porque, como Kardec diz, né? O transe mediúnico acontece numa combinação entre os fluidos de desencarnados e o fluido do encarnado. Esse fluido do encarnado tem um limite, e depois tem que se renovar através da alimentação, do repouso, através do sono, né, que é uma energia, que é um fluido que Kardec chamava também fluido animalizado, né? Então, existe isso. No caso do sonambulismo, via de regra, no sonambulismo, o indivíduo não se lembra de absolutamente nada. Não é que durante o sonambulismo ele não esteja consciente. Por isso que o termo mediunidade ou fenômeno inconsciente entre aspas. Na prática, não há um fenômeno inconsciente absoluto. Ou seja, por exemplo, no transe mediúnico do sonambulismo, né, o indivíduo entra em transe e passa a comunicação, quase sempre o espírito do médium
está fora do corpo, acompanhando tudo, inclusive dando passagem à entidade que se manifesta por ele, e ele está ali participando. O problema é que quando ele volta ao corpo e desperta, ele não lembra do que ocorreu. Então, no fundo, ele estava participando, só que é uma questão de memória, quando ele desperta, né? Então, isso é interessante porque, assim, esse é classicamente o fenômeno sonambúlico. Por isso que, de alguma forma, ele não tem registro ao acordar. Agora, durante o fenômeno sonambúlico, a sua vontade pode sim predominar. Ele pode, no momento ali, querer alguma coisa, acionar e o corpo atender os seus objetivos, pode. Acontece de ele não lembrar quando ele volta. Vou ilustrar com uma coisa engraçada. Eu conheço uma pessoa da minha família que é dada a bebidas alcoólicas. Bebe muito bem, né? Inclusive. Enche a cara, na verdade. E ele costuma dizer assim, Flávio, é interessante porque assim, eu tô bebendo, por exemplo, em algum lugar, e chega em algum momento lá, quando eu fico embriagado, eu não fico dando escândalo, show, nada, pelo contrário, eu fico sério, eu consigo me conduzir bem, pego o carro, o que é errado, mas pego o carro e dirijo para casa, e volto para casa, o que é errado e legal, uma hora dessa vai pagar 3 mil de multa, mas enfim, pego o carro e volto para casa. Eu sei, naquele momento, embriagado, que eu vou chegar em casa, vou estacionar o carro, vou subir na minha casa, vou deitar e vou dormir, eu sei. Mas no dia seguinte eu vou perguntar como é que eu cheguei em casa. E eu não me lembro como é que eu cheguei em casa. Ou seja, a amnésia alcoólica depois. Durante, ele estava embriagado, estava com coordenação motora meio perturbada, mas ele foi. Né? Depois que há o deletar da memória, e ele não se recorda. Isso que é muito interessante, né? Da mesma forma no fenômeno inconsciente. Durante o transe, o espírito está ali. Depois é que ele não se lembra. Aí há 2 tipos de fenômenos que é interessante a gente examinar. De um lado, há um fenômeno muito conhecido, inclusive na psiquiatria e na psicologia, chamado de despersonalização, que é uma sensação de não estar encaixado em si mesmo. Eu estou falando de maneira bem simples, mas o fenômeno é mais complexo do que isso, né? Um fenômeno, inclusive, em alguns quadros de grande estresse, por exemplo, é muito comum em portador de transtorno do pânico, que teve muitas crises, ter esse processo de despersonalização e começar a sentir-se não conectado consigo mesmo, como se fosse um espectador de si mesmo, assistindo a si mesmo, olhando a si mesmo, né? Como se estivesse de fora. Por outro lado, em alguns processos obsessivos, em alguns processos de interferência espiritual, a entidade que de alguma forma se liga e me perturba, eu passo a... Como é que eu vou dizer? Eu passo a pensar no olhar da entidade. Né? Ou seja, eu passo a ser tão contaminado pelo olhar da entidade. Eu vou dar um outro exemplo. O médium, quando entra em transe, ele, por exemplo, o médium está aqui, né? Aí ele fecha os olhos, ele entra em transe. Como nós pensamos em imagem, quase sempre a gente pensa em imagem. Então, por exemplo, o médium, ele entra em transe, ele começa a ver imagens, ele diz, que imagens é essa? Eu estou vendo uma casa, tal, isso e aquilo. E aí depois, com a comunicação, a gente percebe que aquelas imagens eram o espírito que estava pensando. E como o espírito estava pensando e acoplou nele, ele começou a pensar pelo espírito, ou o espírito pensar derramando em cima dele os pensamentos. Né? Então, aí, com a história e com a comunicação, a gente percebe, não, o espírito morreu naquela casa, ou fez isso e aquilo, aconteceu naquela casa, mas inicialmente vem as imagens, que imagem é essa dessa casa, o que está acontecendo? E durante o trânsito isso acontece. Então, da mesma forma, o espírito se acopla ou se vincula, e a gente começa, de alguma forma, e o espírito, na obsessão, no assédio espiritual, está nos observando, a gente começa a ser contaminado com o olhar do espírito e começa a ter a sensação de estar observando a nós mesmos na mesma ocorrência. Então acontece em alguns quadros dramáticos. Eu prefiro, em quadros como esses, eliminar primeiro a hipótese psiquiátrica, psicológica, que é a hipótese da despersonalização, porque quase sempre está associada a fenômenos de muito estresse, de muita tensão, e quase sempre é esse quadro. Mas há quadros dramáticos em que a pessoa se sente dessa forma também, em função de um assédio espiritual. Por isso que a gente sempre fala, na dúvida, eu estou passando por algum tipo de sofrimento, eu tenho que buscar as 2 áreas. A área do meu trabalho pessoal, do meu cuidado, se é algo médico, buscar um médico, e assim, tratamentos pessoais. E ao mesmo tempo, já que uma coisa não exclui a outra, buscar o tratamento no centro, reuniões como essa, que são reuniões onde a gente está pensando, sintonizando
lidando com as ideias nobres da doutrina, né? Os passes, a doutrinária, que a gente vai higienizando a nossa mente, fazendo o trabalho do evangelho, da evangelização, né? Os dois campos. A nossa mente é muito complexa. Pode. E acontece muito. Às vezes o espírito, à distância está controlando o corpo através de impulsos mentais. E às vezes há comunicações mediúnicas também à distância. Onde o espírito que se comunica pelo médium não está na sessão. Por exemplo, o médium está aqui, ele entra em transe. O espírito que se comunica por intermédio dele não está presente. O médium desdobra, vai porque o espírito não é possível que o espírito seja levado àquele recinto da sessão. Então o médium desdobra, é levado para a região do mundo espiritual, a região do além-túmulo, onde o espírito está, para se acoplar a ele e transmitir para o doutrinador falar com ele à distância. Há um capítulo muito curioso de Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, que ele faz uma análise sobre isso, de um caso que está nos domínios da mediunidade de André Luiz, de uma comunicação como essa. E a palavra do doutrinador servia como uma espécie de microfone que chegava no espírito por meio do médium, que transmitia através do seu perispírito. Então é possível sim.